a data, bem esforçado, estudioso, e hoje então ele trouxe o tema, né, super importante para que a gente aprenda o quanto antes. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. É um prazer estarmos reunidos nessa noite e para discutir um assunto, né? Aprendamos quanto antes. O conhecimento na humanidade, ele é extremamente importante. Acho que baixa mais um pouquinho. Aí. Então esse conhecimento, ele é extremamente importante desde os primórdios dos tempos. É através desse conhecimento que nós temos feito o nosso projeto evolutivo. É através dele que nós temos crescido moralmente e intelectualmente. Se fala na questão moral e intelectual, que o ideal é que ambas caminhassem conjuntamente. Mas a inteligência, ela é necessária que venha um pouco antes, para quê? Para que nós possamos ter a capacidade de discernir do bem e do mal. E como é que nós desenvolvemos essa inteligência? Nós desenvolvemos através do conhecimento. Assim, todas as situações que nós vivenciamos, e quando eu falo conhecimento, não estou dizendo somente o conhecimento a nível de mundo, né, sobre a história da humanidade, os conhecimentos científicos em gerais, mas também o conhecimento em termos das questões espirituais. Tudo isso vai fazendo com que o nosso processo evolutivo ele aconteça. Esse tema, aprendamos quanto antes, nós primeiros vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, tem duas citações, uma que está em Mateus e outra em Lucas, que é a mesma citação, né? Todo mundo deve conhecer a passagem da candeia. Então, em Mateus está dizendo, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E Lucas fala basicamente a mesma coisa, né? Então, a candeia, para quem não sabe, é uma luminária, antigamente, feita com óleo, que se acendia esse óleo e ele iluminava o ambiente. Quando Jesus fala de pôr embaixo do alqueire, ele quer dizer o quê? No sentido de esconder. Aí pode se imaginar, embaixo da terra, embaixo de não sei o quê, mas é no sentido de esconder essa luz. E sim deve ser colocado sobre o candeeiro. O que era o candeeiro? Era o suporte, né? Como o próprio nome diz, onde se colocava, que ficava mais alto, e assim essa luz ela iluminava mais longe, iluminava melhor o ambiente. Então Jesus fala o seguinte, que a mensagem do Evangelho que ele trouxe é uma luz para ser espalhada pelo mundo. É uma luz para ser levado a todos. E essa luz, ela não pode ficar escondida. Em João ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é isso que esse conhecimento evangélico, assim como o conhecimento de uma maneira geral, ele tem feito por nós. Ele tem nos libertado no passar dos tempos. Graças ao conhecimento, nós saímos da idade das trevas em termos de pensamento. Daí nós podemos nos imaginar, né, com aqueles cabelão, com tacape na mão e coisa e tal, mas não é tão longe assim, gente. Nós estamos falando da Idade Média, que foi a chamada Idade da Escuridão, a Idade das Trevas, em termos do pensamento humano, em que a própria igreja patrocinou que o pensamento humano ficasse preso numa redoma. Porque se você, naquela época, você descobria
que uma folhinha de uma planta, né, pudesse fazer bem para alguma coisa, por exemplo, a folha do boldo, né? A folha do boldo ela é muito boa para as questões estomacais. E todos nós sabemos disso. Mas naquela época, se alguém usasse uma folha dessa, ou desse para alguém, era considerado bruxo, era queimado. E era muito interessante, né? Porque eles faziam um julgamento bastante justo com os bruxos da época, né? Eles colocavam eles sobre a água, com a forca, e daí, se eles sobrevivessem, eles eram inocentes. Se não, eles eram culpados. E alguns ainda queimavam, né? Oi? Então, meu mentor aqui me fala que é o contrário. Se sobrevivesse, era bruxo, então ele era queimado. Viu? É isso aí. Viram o que o mentor falou. Se morresse, era inocente. Mas então, veja a questão de justiça. Mas essa é o que é? É o problema do pensamento. É a dificuldade de nós desconhecermos alguma coisa. Mas essa época foi passada, né? E hoje nós temos um conhecimento muito grande, que realmente nos libertou de muitas coisas. Na questão religiosa também não deixa de ser diferente. O tema dessa noite é de uma mensagem de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, do livro Pão Nosso, capítulo 73. Emmanuel, nesse livro, como em outros também, mas ele começa sempre com uma passagem do Evangelho. A escolhida foi uma passagem de Paulo na Epístola aos Colossenses. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E aí ele começa, então, a discorrer para entender. E nós vamos analisar agora o que Emmanuel nos colocou e vamos entender essa frase de Paulo. Então ele começa nos dizendo o seguinte: entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. As do que o conhece por informações e as dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Então, primeiro, eu destaquei algumas coisas ali, informações, né? Aqueles que conhecem por informações, são aqueles que têm o conhecimento, assim, de uma maneira supérflua, mas que não fazem nada com esse conhecimento. Ah, eu sei, vocês falam de reencarnação, vocês falam de vida após a morte, e falam disso e daquilo, e fica naquilo. Então, essa pessoa, ela está meio que adormecida ainda, em termos da sua evolução espiritual. E existe aqueles que receberam os benefícios. Não se entenda aqui benefício com privilégio. O benefício recebido é justamente pelo o nosso mérito. A doutrina espírita nos fala muito a questão do mérito, né? Então, nós fomos amparados pelo Cristo e a sua mensagem em algum momento de nossa vida. E pode parecer interessante, mesmo aqueles que não têm ainda essa consciência despertada de agir, de sair dessa inércia, eles também são amparados. Só que não conseguem perceber essa ajuda. Então, é bem diferente, são duas correntes que ele põe, né? Então, só que, veja que interessante que Emmanuel coloca que esses primeiros que estão inertes, eles vão caminhar o mesmo trajeto que os outros fizeram. Porque em algum momento nós vamos despertar para essa necessidade espiritual que todos nós temos. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas nós temos dentro de nós um germe da questão divina, porque nós somos uma parte de Deus. E, portanto, nós temos essa questão de acreditar num ser superior.
que é uma realidade. E isso faz com que nós sempre tenhamos essa tendência a caminhar para o encontro desse ser. Desde os primórdios da história humana, sempre houve entre as tribos um líder religioso. Um pajé, né, como qualquer nome um druida, né, o nome que se desse, muitas vezes uma pessoa com mediunidade e que fazia esse contato, né, entre os homens e os espíritos. Havia também alguns, né, que mistificavam no meio, quer dizer, se faziam de conta, né, para dominar. Mas a realidade é que esses nossos irmãos, que ainda não despertaram para a realidade espiritual, eles vão caminhar, eles estão trilhando. O fato deles terem essas informações já é o primeiro passo. Porque tem pessoas que não querem nem ter essa informação. Mas a informação é o primeiro passo. E isso, com o passar do tempo, vai ser desenvolvido, né? E eles vão seguir o mesmo caminho que nós seguimos. Mais rápido ou mais lento, dependendo de cada um, né? E Emmanuel nos coloca, então, que esses últimos, os que receberam esse benefício, eu diria talvez até receberam e sentiram e entenderam o amparo divino que tiveram, né? A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Por quê? Porque esses já conseguem entender a mensagem do Cristo. É um terreno fértil. Lembro da parábola do semeador, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E ele nos fala, então, esses primeiros é aqueles que a terra é um espinheiro, né? Que ainda estão meio brota, mas com muita dificuldade. Por quê? Porque tem muitos interesses materiais, né, que são esses espinheiros, atrapalhando o seu progresso espiritual. Mas esses últimos são aqueles da terra fértil. Então, a esses, nós devemos nos colocar à disposição para falar do Evangelho. Eu sempre coloco a questão de falar do Evangelho, se colocar à disposição, porque a gente não pode forçar os outros. Nós não podemos chegar em qualquer lugar e querer pregar a nossa religião àquelas pessoas, ferindo o livre-arbítrio delas de quererem ou não ouvir. Então, se nos derem a abertura para que nós possamos falar sobre a questão do Evangelho, sobre a questão da doutrina espírita, maravilha. Caso contrário, respeitemos. Não podemos forçar essa fala do Evangelho, né? Tem uma fala, é atribuída a Francisco de Assis, mas não se tem certeza. Que ele diz assim, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Veja que interessante, independente de ser de Francisco de Assis, a gente deve pregar o Evangelho em todo o tempo. Agora, se necessário, nós vamos falar, nós vamos usar. Então, a gente deve, como que prega esse Evangelho? Através da nossa exemplificação. Porque a maior questão que nós temos de falar do Evangelho, de falar da doutrina espírita, é através da nossa exemplificação. Como diz o ditado, né? As palavras nos levam, mas o exemplo arrasta, né? Não é bem nesses termos, mas é mais ou menos por aí. E realmente, nós trabalhamos muito, e a gente como pais, por exemplo, nós sabemos como que é isso. Nós trabalhamos anos na educação do nosso filho, e um exemplo errado que nós tenhamos dado, ele vai gravar muito mais fácil do que toda a educação que nós demos. Então, a exemplificação, ela é fundamental no processo educativo, não só de filhos, mas também do ser humano como um todo, né? Emmanuel continua nos falando sobre como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo. Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. O que
Emmanuel está nos falando aqui dos momentos difíceis, né? Então ele nos fala das dificuldades materiais, as doenças, as partidas de entes queridos, né? Que a gente está tendo muitas agora. E o despertar sobre a finalidade da vida, né? Essa renovação da estrada comum para que nova luz se faça é a gente despertar realmente para as questões da vida. Por que nós estamos aqui? Né? Querer entender esse Deus que é tão pregado pelas religiões, nós precisamos compreendê-lo, nós precisamos entender para que e a gente muda. Por quê? Porque nós estamos maduros para esse momento. Então, às vezes, não é nem questão do sofrimento, das dificuldades que passa. A realidade é que nós estamos maduros realmente para compreender essa mensagem evangélica. E nós começamos, então, a questionar, né, a questionar a nossa religião, a questionar a nós mesmos, nossos conjuntos de crenças, e através aí, uma nova luz se faz em nossas vidas. Mas tem também, em alguns momentos, que deveria ser, né, algo muito comum e que a gente acaba esquecendo, que é nos momentos felizes. Por que nós temos essa dificuldade, né, de lembrar de Deus quando nós estamos bem, quando estamos felizes, né? É uma questão do próprio orgulho do ser humano, que é natural nessa fase do processo evolutivo. Então, acontece algo de bom um momento de felicidade, e nós não lembramos de orar e agradecer a Deus por aquele momento feliz. Então, todo esse processo, né, hoje que nós estamos passando na nossa sociedade, de pandemias, e não é só pandemias, são muitas outras coisas, né, que tem por aí, é tudo justamente para que nós despertemos. São os momentos difíceis, né? Mas a gente deve sempre lembrar dos bons momentos e agradecer a Deus por esses momentos. Isso é encontrar a Deus e entender o quão grande é a ajuda divina que nós recebemos na nossa vida. Continuando, Emmanuel nos diz: há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Então, quando nós temos contato com a questão espiritual, quando nós sentimos o Cristo em nossas vidas, e quando nós falamos de sentir o Cristo, não é sentir a figura humana de Jesus, mas sim da sua mensagem, porque é essa mensagem que é consoladora. Lógico que o Cristo é algo assim, é difícil, só de pensar nele, sabe, as vibrações afloram na gente, a gente sente essas vibrações positivas só de pensar no Cristo. Mas o importante é essa mensagem que nós recebemos em nossa vida. Só que nós precisamos também não só ter essas dádivas, como fala o texto, mas também trabalhar no testemunho de nossa fé. Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 2, ele nos fala que a fé sem obras é morta. Então, a nossa fé, qual é a validade da nossa fé se nós mantivermos ela somente conosco? Lembra do início da candeia? Dessa luz que deve se espalhar? A mensagem, a luz de Jesus, ela é o amor. É expandir esse amor às outras pessoas. Existem diversas maneiras do amparo. Né? Às vezes não temos a condição material de ajudar, mas temos a nossa mão de obra, temos a nossa capacidade intelectual. Quantas vezes a gente vê
na nossa sociedade de pessoas que se doam, indo dar aulas de um determinado tema em que ele é uma pessoa que tem conhecimento sobre aquilo. Ele doa o seu final de semana, as horas, de repente, à noite, para que ele possa ajudar numa comunidade carente. Isso é fazer obras, isso é justamente de um testemunho de fé, porque ele recebeu aquele amparo, ele se sente bem e ele está ajudando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nos fala que fora da caridade não há salvação. O caminho para a tal da salvação, que tanto se fala, é a caridade. A salvação, ela não vai existir somente por nós acreditarmos em Jesus. Não vai existir somente por nós pertencermos à igreja, à seita, à religião tal. A, B, não importa a denominação. Muitos imaginam que se pertencerem a determinada religião, eles estão tranquilos. E não é assim. Lembre que Jesus falava que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E ele estava dizendo era justamente isso. Por quê? Porque são pessoas que na realidade estão acomodados. Estão acomodados na sua vida, no seu lugarzinho, e acham que simplesmente por pertencerem a uma religião, vai fazer com que eles tenham o seu terreninho garantido no céu. Isso não é assim que acontece. Então, quando nós nos dedicamos realmente a esse trabalho, seja qual for, o trabalho de caridade, nós temos que ter prazer, nos sentirmos bem realmente com isso. E é bem interessante, meus irmãos, porque quando você faz o bem, sem pensar em retribuição, sem esperar, essa pessoa um dia pode me ajudar, eu vou ajudar agora. Nós nos sentimos leves, nós nos sentimos assim, como se estivesse realmente caminhando em nuvens, né? E ele continua no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Por que programa santificador? Porque, na realidade, Deus conta conosco. Como assim? Não é a obra divina? Sim. Só que a obra divina, nós fazemos parte, nós somos trabalhadores. E Deus conta com cada um de nós. Mas até mesmo com aquelas pessoas maldosas, criminosas, assassinas, até com aquelas pessoas. Nesse momento, eles talvez não estejam podendo ajudar, a não ser quando servem, né, de instrumentos divinos para que algumas situações reencarnatórias aconteçam. Porque é importante lembrar, gente, que ninguém vem a esse mundo para ser bandido. Ninguém vem a esse mundo para ser ladrão, assassino, corrupto. Ninguém. Todos nós temos uma programação reencarnatória que procura nos levar a fazer o bem. As opções que nós fazemos das nossas atitudes é o mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, nessas situações, mas o cara assassinou lá uma pessoa, 2, 3. Então, ele foi um instrumento divino. Por quê? Ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, aquela pessoa que de repente sofreu uma violência, ela tem um porquê. É difícil a gente imaginar agora e querer dizer, olha, aconteceu tal. Não, a gente não tem como dizer. Mas pela bondade, pela justiça divina, nós temos a certeza que essa pessoa precisava passar por aquilo. E aquela pessoa que fez o mal, propriamente dito, ela serviu como um instrumento do cumprimento de uma lei, de uma necessidade. O próprio Judas, quando fala em Judas, qual a ideia, qual a palavra que vem à nossa mente? De traição, o traidor de Jesus. Até hoje, né, a gente vê uma brincadeirinha que eu acho besta, né, que é o malhar o Judas, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas têm raiva. Alguém já viu alguém
principalmente na sociedade ocidental, alguém com o nome de Judas, colocar no seu filho o nome de Judas, eu desconheço. Pode acontecer de ter? Pode. Existe, pelo menos catalogado na humanidade atual, 3 pessoas com o nome de Hitler. E aí cada um tem as suas justificativas, porque o pai pôs e não é o que nos conta, mas para ver como as coisas acontecem. Mas Judas, ele nos dá a ideia de traição. E Judas, na realidade, ele não foi um traidor. Judas tinha a intenção de que a implantação do reino de Deus se fizesse na terra de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque ele era um ser ansioso, ele não conseguia aguardar e não conseguiu compreender que esse reino de Deus não era material. Era no coração, na mente das pessoas que se implantaria. Então, por que ele fez aquilo? Ele fez aquilo simplesmente para forçar Jesus a tomar uma atitude. Mas ele amava o Mestre. Ele amava de uma maneira assim, talvez um dos maiores amores que tinha dos apóstolos era de Judas, só que era um amor desequilibrado. Lógico que Jesus sabia dessa condição dele, sabia dessa possibilidade, mas Jesus já estava alertando os seus apóstolos de que ele haveria de ser traído. E ele sabia muito bem que Judas acabaria fazendo isso, mas Judas foi forçado por Deus a fazer? Não. Foi o livre-arbítrio dele, com influências espirituais negativas, trevosas, que a gente chama, mas que ele serviu como um instrumento divino, mas pelo próprio livre-arbítrio dele. Então, vejam como a coisa é mais complexa e que nós servimos até de instrumentos divinos, mesmo sem querer, para o bem ou para o mal. Vejam que na questão 132 do Livro dos Espíritos, é perguntado qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec faz um comentário que nos diz que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Em outras palavras, Deus conta conosco. Nós podemos achar que não, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão atrasado evolutivamente, como que Deus conta conosco? Ele conta conosco em muitos momentos. Cada um de nós temos que seja um grãozinho de areia para contribuir na obra divina. E todas essas experiências que nós vivenciamos, né, as vicissitudes, essas dificuldades, as coisas boas e ruins que nós passamos, tudo isso está atrelado justamente para quê? Para que nós possamos nos preparar para sermos trabalhadores do Cristo e, consequentemente, trabalhadores de Deus na obra divina. Ou alguém acha que Cristo foi criado no nível evolutivo que ele se encontra? Ele passou por todas essas fases da humanidade. Se podemos chamar, que em todos os planetas se chama humanidade, mas que ele passou por todas essas fases humanas que nós passamos, para chegar no nível de um espírito crístico. O espírito crístico que não é só ele. Existem muitos outros espíritos na grandeza moral
intelectual de Jesus. Jesus é o responsável pelo nosso orbe terrestre. Mas existem outros, e que nessa cadeia, né, hierárquica, que é a moral de cada um, também obedecem a leis e todos obedecem às leis divinas. E Deus está lá, olhando para nós e contando, esperando o momento em que nós realmente nos predispusermos a trabalhar nessa obra, a aprendermos. Mas nós precisamos do conhecimento, nós precisamos aprender e trabalhar. A fé sem obras é morta. E continuando, Emmanuel nos fala assim: muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Então é essa dificuldade da gente se livrar das questões da matéria. A gente tem uma oportunidade bendita, né, de começar a estudar, de começar a aprender, e nós vamos protelando. Quantos não começam o ano aqui para estudar e acabam largando no meio do caminho? Encontram outros interesses, não estou nem julgando se são justificáveis ou não, mas encontram outros interesses que os agradam mais e deixam de lado o estudo. Deixam de aprender sobre a mensagem do Cristo, sobre a mensagem de Deus, nosso Pai. E para os espíritas, veja o que nos fala no Evangelho, no capítulo 12, no item 12 também: muito se pedirá quem muito recebeu. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Às vezes as pessoas têm aquela dificuldade, né? Mas eu não quero essa responsabilidade para mim. Mas é necessário. Em um momento ou outro, nós vamos ser chamados para essa responsabilidade, para esse aprendizado. Todos nós temos um destino que o nosso livre-arbítrio, ele não pode evitar, que é justamente de nos tornarmos seres evoluídos, espíritos de luz, que atingirmos a perfeição. Não tem como nós fugirmos, nós podemos protelar, nós podemos fugir por algum tempo, mas as reencarnações sucessivas vão fazer com que nós, em um determinado momento ou outro, nós cheguemos a essa perfeição. Mas ela passa por todo esse trabalho de aprendizado, por todo esse trabalho de colocar em prática aquilo que sabemos. E se não sabemos, colocar em prática a nossa vontade de aprender. E finalizando esse texto, Emmanuel nos fala assim: todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. O que é essa adaptação pessoal? É justamente a nossa transformação moral, que é viver de acordo com as leis divinas. A nossa adaptação moral nada mais é do que isso, do que viver de acordo com as leis divinas. Então, no momento em que nós optarmos em fazer essa transformação, que é um exercício difícil, como diz aquele, é fácil, mas é complicado, né? Mas a hora que a gente procurar seguir as leis de Deus, e nós veremos, mas quais são? Nós conhecemos ela através dos 10 mandamentos, nós conhecemos através de Jesus como a lei do amor. Essa é a lei divina. E quando nós exercitamos isso em nossa vida, a nossa vida se transforma. E essa transformação moral, ela é importantíssima. Tanto que Kardec, quando define o espírita, ele não fala assim que o espírita é um ser perfeito, um ser de luz, né? Ele fala que
reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para dominar suas más tendências. Então ele coloca aí, ele reconhece o esforço que a gente faz, mas a gente precisa dessa transformação moral. E é esse ensinamento que a doutrina espírita, através da sua filosofia, através do Evangelho do Cristo, redivivo na sua essência, porque o Evangelho do Cristo na doutrina espírita, ele é o Evangelho primitivo, na sua essência amorosa e plena. Temos até o estudo, né, Lúcia? Quarta-feira do Evangelho Redivivo. Então, esse Evangelho é maravilhoso. É uma fonte de luz, uma fonte de amor. Então, quando Paulo nos fala que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, quer dizer que nós recebemos a mensagem dele, que nós assimilamos essa mensagem, mas que nós temos que andar nele, quer dizer, nós temos que andar nesse caminho, que nós temos que cumprir as leis divinas. Nós precisamos disso para que nós possamos realmente dizer que nós somos cristãos. Porque cristão não é aquele que é de uma religião ou outra. Cristão é aquele que procura seguir os ensinamentos do Cristo Jesus. Mas nós falamos em amor, né? Porque será que é fácil realmente essa adaptação pessoal? Será que é fácil a gente conseguir fazer com que a nossa transformação moral ocorra? Por quê? Porque nós somos confrontados com muitas situações materiais e essas situações nos levam a essa dificuldade. Aquele jovem, né, que queria seguir Jesus, e daí Jesus falou, olha, dá tudo que você tem e venha, né? E daí ele lembrou de um parente, a gente nem sabe se tinha morrido o parente dele, né? Mas ele falou, deixa lá que eu tenho que enterrar. E Jesus fala, deixai aos mortos que enterrem seus mortos. O que ele está dizendo? Que aqueles que estão mortos na questão espiritual ainda, são aquelas pessoas que não despertaram para a realidade espiritual. Essas são as pessoas que ele coloca como mortas. E tem essa passagem, né, em Mateus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, lembra que ele fala do jugo, né? Essa mensagem maravilhosa, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Eu fico imaginando Jesus pronunciando essas palavras. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo quando ele fala, né, da gente ir até ele, todos aqueles que estavam em sofrimento, né, que ele aliviaria. Não é que ele ia passar a mão na cabeça, mas a mensagem dele, essa mensagem de amor, essa mensagem de fraternidade, de caridade, é justamente o que nos aliviaria. E ainda ele nos fala, né, o jugo, que é suave o meu jugo, mas o que é jugo? As pessoas falam, é aquela canga dos boi lá. É uma confusão que você faz. A canga ela é utilizada para subjugar os bois. Então, subjugar é colocar uma pessoa sobre uma determinação, né, seja por uma outra pessoa ou por algum fator qualquer. É uma pessoa que está dominada, que ela não pode fugir daquilo. Então, quando Jesus fala, o meu jugo é leve, quer dizer, o meu jugo é suave, ele está dizendo que o jugo divino nada mais é do que seguir as leis de Deus. Por isso que é suave, porque as leis de Deus é baseado no quê? Que faz com que esse fardo seja leve? No amor. As leis de Deus são baseadas no amor. Deus é o amor. O amor na sua maior magnitude.
E nós somos seus filhos. Então nós fomos criados pelo amor divino. E nós temos como missão, como meta maior, de desenvolvermos esse amor dentro do nosso ser. E tem um texto do Espírito Lázaro, uma mensagem de 1862 em Paris, que fala a lei do amor, no item 8, capítulo 11, na instrução aos Espíritos. O amor resume a doutrina de Jesus inteiro, visto que é esse o sentimento por excelência. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Esse texto é lindo, é maravilhoso. Aqui sintetizei, quem quiser ler, procure lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto maravilhoso do Espírito Lázaro. E no item 9 ainda, desse mesmo capítulo, ele nos fala que o amor é de essência divina. E que todos nós, do primeiro ao último, no nível evolutivo, temos no fundo do nosso coração a centelha desse fogo sagrado. Então, meus irmãos, que nós possamos realmente trabalhar essa essência divina de amor. Que nós possamos realmente ter em nossas vidas a presença de Deus, a presença de Jesus, através da sua mensagem de luz. Essa luz que nos ampara, que nos ilumina, que nas noites mais escuras da nossa existência, nós vemos aquela luz à distância e nós compreendemos que é Jesus. Nós compreendemos que Deus, nosso Pai, está ali junto com Ele, nos amparando, nos esperando para que nós possamos realmente caminhar ao encontro dEle. Para que possamos chegar no seu regaço e realmente descansarmos as nossas cabeças aflitas, aliviar os pesos dos nossos sofrimentos e derramar sobre nós uma alegria incomensurável, que é a alegria dos espíritos felizes. Uma alegria que somente é possível quando nós aprendemos a amar. Quando nós aprendemos a espalhar esse amor de Deus nosso Pai a todos os nossos irmãos. Então nós compreendemos quando Jesus nos fala, amai-vos como eu vos amei. Obrigado, muita paz a todos.